Olá para você, começa mais um Germipasto Conexão Rural. Que prazer imenso ter a sua companhia. Muito obrigado desde já, viu? Seguimos aqui com muitas informações para você, homem do campo, para você pecuarista, para você agricultor que faz o plantio direto, que utiliza a palhada, porque o assunto de hoje é sobre a Rusiziensis, sobre o plantio direto, plantio na palhada e também sobre a VDTEC 190. E esse é o assunto de hoje da Germipasto e você pode ligar para a nossa central de atendimento 0800 647 0050 ou ainda 6733896700. Olha, acesse também a página da Germipasto na rede mundial de computadores www.germipasto.com.br e ainda as redes sociais. Facebook, germipasto.com, você vai encontrar no Facebook, www.facebook.com/germipasto e também no YouTube 280 vídeos, quase 300 vídeos para você assistir, acompanhar, muitas informações, tecnologias para que você fique bem informado. No programa de hoje, dois convidados, dois membros da equipe Nota 10 da Germipasto. Daniel Diraimo está aqui conosco, Rodrigo Kozubo. Olá, tudo bem com vocês? Tudo bem, Éder. Bom dia, produtor rural de todo o Brasil. Grande satisfação voltar mais uma vez aqui ao Conexão, falar sobre os produtos da Germipasto e de que forma o produtor pode conseguir obter sucesso, melhorar a produção dentro da sua propriedade. E hoje falando sobre Rusiziensis, sobre palhada, que é uma alternativa muito interessante, é uma tecnologia que já vem há vários anos sendo difundida e hoje já é um insumo para o produtor rural, principalmente aqui no sul do Mato Grosso do Sul, para poder melhorar, garantir uma boa produção de soja aí e fugir dos problemas de veranico e outros problemas que tem na nossa lavoura de soja. Então é um grande prazer mais uma vez estar aqui falando sobre isso. Rodrigo Kozubo, tudo bem com você? Tudo tranquilo? Tudo ótimo, Éder. Muito bom dia ao produtor rural, muito bom dia a quem nos assiste aqui pelo SBA mais uma vez. Muitas novidades, né, Éder? A gente vê que nós iniciamos aí um ano bastante interessante, onde as chuvas tiveram um regime diferenciado, o clima tem se apresentado diferenciado, mas é claro, o produtor rural sempre trabalhando, sempre se adaptando às novas situações que o mercado prepara para ele. Com certeza. Olha, agora há pouco você viu aqui, né, o Joeli Melo, põe o Joeli aqui, está aqui o Joeli Melo, né, faz parte da equipe Nota 10 da Germipasto, nossos atendentes. O Joeli atende aqui no Mato Grosso do Sul, atende todo o Brasil pelo 0800 647 0050. Um abraço. Isso, Joeli. Daqui a pouquinho ele tem um recado, viu? Quer mandar um monte de abraço para os seus... Isso, Joeli. Tá aí, Joeli, né? Faz parte da equipe Nota 10 para atender a sua ligação. Lembrando que toda a força de vendas pelo Brasil inteiro está à disposição do produtor rural. De norte a sul, de leste a oeste, a Germipasto está presente, não é, Daniel? Exatamente. O produtor rural muitas vezes quer que o consultor de vendas vá até a propriedade para sanar as dúvidas, escolher corretamente a cultivar, ver de que forma que pode fazer a semeadura, qual cultivar utilizar em determinada área. Então é importante entrar em contato com a equipe Nota 10, solicitar uma visita até a propriedade, na internet encontra o consultor mais próximo à fazenda para que possa fazer essa visita, levar essa orientação, também levar informações sobre a VDTEC, depois da aquisição da VDTEC, para que esse consultor possa ir até a fazenda, treinar a equipe, levar para o funcionário da propriedade como regular a VDTEC, como trabalhar. Isso é muito importante trazer essas informações até a empresa, para que a empresa possa também buscar novos produtos, novas tecnologias para levar diferencial, levar tecnologia e que o produtor consiga realmente ter uma boa pastagem, ter a melhor formação e utilizar essa pastagem pelo maior tempo possível. Com certeza. Falando na VDTEC, ela já apareceu. Olha, para quem não sabe, o Daniel Diraimo, que está aqui conosco, e o Rodrigo Kozubo, juntamente com o Bruno Ribeiro, que está lá no estado de Goiás, eles são os supervisores de vendas da Germipasto. São responsáveis por atender a força de vendas da empresa. Eles dão todo o apoio técnico, comercial para a força de vendas da Germipasto. Então o Daniel trabalha numa região, né, como supervisor de vendas, atende a região sul do Brasil, é isso? Isso, de Campo Grande até o Rio Grande do Sul. Até o Rio Grande do Sul. Rodrigo atende o norte do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Rondônia. De Rondônia, né? Isso. Então a força de vendas da Germipasto são atendidas pelo Daniel e pelo Rodrigo nessas regiões. O Bruno Ribeiro ficou com Minas Gerais, Tocantins, Goiás... Sul do Maranhão, sul do Maranhão, sul do Pará. Sul do Pará. O Bruno Ribeiro, um abração para ele também, que nos acompanha nesse momento, né, que é supervisor de vendas da Germipasto. Olha, tem espaço ainda para quem quer ser representante da Germipasto, moçada? Tem espaço.
tanto no Mato Grosso, quanto no Paraná, em Goiás, Minas, são várias regiões que estão sendo abertas. É sempre muito importante frisar que a GM Pasto preza muito pela qualidade do atendimento, Éder, e por isso que a gente quer aumentar a cada dia essa equipe para que o produtor rural esteja cada vez melhor atendido. Então, por isso que nós estamos abertos a receber novos representantes, lembrando que a GM Pasto preza por representantes com experiência nesse mercado, né, que seria o mercado agropecuário e também zootécnico, para que ele possa dar uma assistência melhor para o cliente. Então a gente pede para que entre em contato conosco para nós verificarmos a viabilidade de colocar o representante na região. E o fato de ter ou não o representante na região, Éder, é o fator primordial para se ter um cliente satisfeito. Eu queria aproveitar o espaço até que pediu ontem o pessoal do Grupo Braido, da Estrela do Guaporé, lá em Comodoro, no Mato Grosso. Isso, eu queria mandar um grande abraço para eles pediram para mandar um abraço aqui no programa. Manda um abraço. Estão sempre nos assistindo. O Joeli tem atendido ele. Viu? Isso, o Joeli tem atendido o pessoal da Estrela do Guaporé. Então, um grande abraço a vocês, viu? É um prazer. Quando vocês pedem esse tipo de abraço, a gente fica muito contente. E isso está ligado, Éder, totalmente à equipe Nota 10, que faz um bom atendimento, que quer o melhor para o cliente, que faz com que o cliente obtenha bons resultados. Olha, é verdade, viu, Rodrigo? O programa é um programa aberto para o produtor, no sentido de levar a informação, a tecnologia, no sentido de recebermos perguntas também, questionamentos. Fica à vontade para perguntar para a gente se tem alguma dúvida em relação a algum assunto que nós abordamos em nossos programas. A equipe da GM Pasto está apta para responder para você qualquer pergunta agrotécnica. Daniel é engenheiro agrônomo, Rodrigo ele é técnico agrícola. A nossa equipe também, né, tem a equipe de atendimento, o Guilherme Beretta, engenheiro agrônomo. Ou seja, a empresa ela toda imbuída nesse segmento de sementes de pastagem. Então, nesse assunto, você fica à vontade, pode perguntar. São dois experientes. O Bruno Ribeiro é médico veterinário, também experiente em agrostologia. Você sabe o que é agrostologia, Rodrigo? O Daniel sabe, não sabe, Daniel? Eu não sabia, fiquei sabendo isso, achei interessante. A agrostologia é o estudo das pastagens, é isso? É isso. Então, e o Bruno Ribeiro também tem experiência nessa área, nutrição animal, veterinária. Então, a equipe da GM Pasto está imbuída em sempre levar as informações para o homem do campo. E o assunto de hoje é um assunto interessante e importante. A primeira vez que eu ouvi sobre esse assunto, sobre plantio direto, praticamente que eu comecei a entender um pouco mais foi com o Daniel Diraimo, que é experiente nesse assunto. Além de ser uma pessoa que entende tecnicamente, já fez o plantio direto, né, na propriedade da família que tinha propriedade em Dourados, então vivenciou isso. E o plantio direto é uma grande realidade, isso vem acontecendo, né? O Brasil adotou essa tecnologia e tem dado muito certo, não é? Sim, é um sistema já extremamente difundido, onde o produtor conhece as vantagens em reduzir principalmente o consumo com combustível, conseguir melhorar a condição de solo, diminuir o uso de máquinas, e com isso, pelo fato de fazer o plantio direto, o produtor consegue melhorar a condição de solo, principalmente por questão de matéria orgânica, utilização melhor dos fertilizantes, enfim. Então, porém, em algumas regiões, pela falta de opções, de repente, de culturas, o produtor faz o uso de um cultivo mínimo, ou seja, entra a cultura de soja, entra a cultura do milho logo em seguida e não consegue produzir palha, não consegue fazer uma rotação de cultura, que é o princípio do plantio direto, fazer rotação para você trabalhar com diferentes culturas, diferentes níveis de fertilidade, diferentes pragas, enfim. E recentemente, há 8 anos atrás, começou a utilização de cultivares de gramíneas, no caso os braquiárias, em consórcio com o milho safrinha, principalmente aqui na região sul do Mato Grosso do Sul, visando a produção de palha para o plantio direto, principalmente para conseguir acumular palha sobre o solo. Devido às condições climáticas da região, o consumo de palha é muito intenso e não sobra palha, fazendo o plantio apenas de soja e milho. Então, o uso de braquiárias, principalmente arrozisienses hoje, é em função de melhorar a produção de palha nesse sistema, conseguir acumular palha e, com isso, melhorar o sistema. Você vai acumular água, vai fugir de problemas de veranico, vai conseguir aumentar o teor de matéria orgânica no solo, principalmente de raízes. Com isso, você acaba
vai acabar utilizando melhor os fertilizantes, vai ter uma melhor produtividade, aumento de matéria orgânica e com isso, melhoria na fertilidade do solo. Com esse acúmulo de palha, redução de planta invasora, a manutenção de temperatura do solo, com isso aumenta a flora, a fauna do solo, com isso a reciclagem de nutrientes também é muito intensa e o produtor notou isso ao longo do tempo, essa melhoria e principalmente que as áreas de maior fertilidade já são exploradas há algum tempo. Então, o produtor está buscando novas áreas com uma fertilidade um pouco menor. Produtores, os pecuaristas também, aproveitando essa oportunidade e fazendo uso de pastagem para o plantio direto e com isso melhora a fertilidade das pastagens, consegue produzir soja em algumas áreas que antes eram vistas como áreas problemas e com isso melhora a fertilidade da pastagem, que aí consegue trabalhar por mais tempo, aumenta a lotação, melhora a condição da pastagem também. Então, e o produtor notou que outras cultivares também podem ser utilizadas. A rosizienses, o piatã, o marandu, tanto para pastejo ou apenas para palhada, para conseguir, sim, fugir principalmente dos veranicos, que é uma região, o sul do Mato Grosso do Sul sofre com esse problema de veranico. Às vezes o volume de chuva ao ano não muda, porém a distribuição não é uniforme. E esse é o grande problema que acaba ocasionando perdas de produtividade na soja e com o uso da palhada o produtor consegue melhorar muito isso, resolver esse problema e é uma tecnologia já difundida na região há bastante tempo que consolidou. O sul do Mato Grosso do Sul hoje, quase 60% da área plantada de milho safrinha tem, de média, tem palha visando essa questão de melhorar o sistema. E além de todos esses detalhes que, como você está comentando, nós tivemos uma grande expansão de regiões, não em abertura de novas áreas, porém em melhoramento de áreas já existentes e já usadas. Como, por exemplo, nós tivemos a introdução da agricultura em algumas regiões como Pontes e Lacerda, Comodoro, no Mato Grosso. Aqui, em Ribas do Rio Pardo mesmo, você já vê algumas regiões que já está sendo plantado soja em solos extremamente arenosos. Em algumas regiões entre Costa Rica e naquele eixo entre Costa Rica e o Figueirão já está sendo plantada soja também, o que é muito importante. Por que é muito importante? Porque o produtor não só vai ter o espaço de produção de grãos também, como ele vai ter uma melhoria nas pastagens. Eu tive acompanhando alguns clientes, Daniel, no Mato Grosso, que já estão colocando até 8 cabeças por hectare nas águas. Por quê? Porque implantou a agricultura, melhorou a qualidade do solo, melhorou a parte de matéria orgânica do solo, a introdução de matéria orgânica no solo e conseguiu aumentar a lotação animal. Então, quer dizer, Éder, você subir aí de uma média de 1,2 UA por hectare, que é a média nacional que se tem ainda, de uma maneira geral, você subir de 1,2 para 3, para 4, você está aumentando significativamente sua produtividade sem agredir o meio ambiente, e também melhorando a qualidade dessa produção, porque você vai produzir um animal mais precoce, você vai produzir plantas mais sadias e vai conseguir controlar melhor. E além de tudo isso, é o que o Daniel falou, esse ano mesmo a gente pode ter exemplo. Só nesses primeiros dias do ano, a gente teve um impacto aí de índices pluviométricos muito concentrados, chuvas muito fortes, vindo de uma vez só. E isso tem que ser controlado através do quê? Através do uso de palhada, introdução de matéria orgânica, melhorando a qualidade física do solo, para que o solo consiga ter um melhor resultado para o produtor. Verdade, Rodrigo, porque desde que o Brasil adotou, né, o sistema do plantio direto, a gente tem notado que os números do agronegócio tem aumentado muito em relação a grãos. A previsão esse ano é de quase 199 milhões de toneladas de colheita de grãos no Brasil. O que tem ajudado muito é o plantio direto, é o plantio na palhada. Desde que o Herbert Bartz começou com essa ideia, né, ele que é de Santa Catarina, que é o pai do plantio direto, muita coisa mudou no Brasil no que se refere à produtividade. Bom, além da produtividade, a gente também gosta de salientar, né, o trabalho feito pela Germipasto, quanto isso tem influenciado não só a qualidade, quando nós colocamos a semente de Germipasto à venda, mas quando também falamos para os produtores sobre tecnologias que são colocadas à disposição. E isso tem trazido para a gente
muita satisfação em atender o produtor. E nós temos uma força de vendas espalhada por todo o Brasil, como, por exemplo, o Michael Araújo de Oliveira. Quem que atende ele? É você que é da sua área, Michael? De Dourados, no Mato Grosso. Dourados. Fui ali que teve um veranico agora, agora não choveu. Veranico não, porque veranico é quando chove, né? Ou quando esquenta muito, não chove. Veranico é quando falta água. Quando falta água, né? Então, teve agora no Mato Grosso do Sul, acho que há 40 dias faz que não tem algumas regiões, 30 dias, 25 dias, realmente é esse o problema. O volume de chuva na safra, às vezes, é a mesma, só que com má distribuição. Esse é o grande problema, que é o que a palha faz, retém a água. A palha, ela forma uma camada, né, de termorreguladora de umidade e também de temperatura, né? Temperatura. Olha, o Michael Araújo de Oliveira, daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre esse assunto, viu? Porque quais são as vantagens de plantar na palhada, o que traz de benefício para o produtor? O Michael Araújo de Oliveira, em Douradina e região, ele é representante da Germipasto. Ele é lá da Casa da Lavoura, é a Germipasto ao seu alcance. Veja aí. Tudo bem? Eu sou Michael Araújo de Oliveira, sou sócio proprietário da empresa Casa da Lavoura. É uma empresa que já está há mais de 18 anos no mercado, atendendo Dourados, Douradina. Temos filiais tanto em Douradina como em Dourados. Atendemos pelo telefone 3412-1171. Né? O meu telefone pessoal é o 9972 7791. Né? E o meu endereço de e-mail é michael@casadalavoura.agr.br. Somos representantes da Germipasto, tanto na nossa loja Dourados e Douradina e para toda a região sul do estado, né? Trabalhamos com a Germipasto desde 95, né, 2005, né, que em 95 a gente iniciou a parceria e em 2005 a gente entrou com todo o gás na integração agricultura-pecuária, né? A Casa da Lavoura é uma empresa de produtores rurais, né? Talvez seja uma das únicas empresas do setor de Dourados que ela é composta apenas de produtores rurais. O grupo Casa da Lavoura atua tanto na produção de grãos, pecuária e também integração agricultura-pecuária. Contamos com a equipe de campo de 15 engenheiros agrônomos, né? Todos capacitados, todos treinados a orientar o produtor e a difundir a tecnologia que a Germipasto coloca para a gente atuar, tanto na integração na agricultura pecuária, como também na plantio consorciado, principalmente de rusesienses, com o milho safrinha. Somos uma equipe totalmente técnica, né? Praticamente cerca de 50% desse pessoal de campo só realiza assistência técnica. E uma visão da nossa empresa é a seguinte visão, né? Trabalhar com produtos de qualidade e eficiência agronômica realmente comprovados. O que é isso? É trabalhar com produtos que realmente vão trazer resultado para o agricultor e dentro desse princípio que a Germipasto entrou no sistema de venda e no sistema de difusão da Casa da Lavoura. Por quê? É uma empresa de qualidade que produz tecnologia e os agricultores que utilizam as sementes. Realizamos diversos dias de campo com o plantio da rosiense fornecida pela Germipasto. E em todos eles a gente teve ganhos de resposta, principalmente satisfação do agricultor. E é por esse motivo que a Casa da Lavoura se coloca à disposição dos senhores e à disposição do mercado para representar a Germipasto no sul do estado, principalmente na região de Dourados e Douradina. É isso aí, gente. Conto com vocês e boa produção. Um abraço. Olha, tá aí então o Michael de Oliveira, representante da Germipasto em Douradina, Dourados, região ali do sul do Mato Grosso do Sul. Na verdade, a nossa força de vendas, ela se estende por todo o Brasil. No site da Germipasto, que é o www, está aqui embaixo para você, olha aí embaixo, .com.br, você encontra toda a força de vendas da Germipasto espalhada por todo o Brasil. E onde você não tiver uma força de vendas, entre em contato pelo 0800 647 0050. E eu quero ainda aproveitar e fazer um convite. Se é na tua região
você trabalha já no setor agropecuário, tem uma loja agropecuária, é um técnico agrícola, um zootecnista, um veterinário ou um agrônomo que atua atendendo uma clientela do setor e você quer também agregar um produto de vendas aí ao seu negócio, entre em contato com a Germipasto para que você se torne um representante da equipe nota 10 da melhor semente de forragem do Brasil, tá certo? Bom, a gente viu aí o Michael, ele é representante da Germipasto, e a gente está batendo um papo hoje falando sobre o plantio direto. Eu falava agora há pouco, né, Daniel, lembrei do Herbert Bartz, que é o pai do plantio direto no Brasil. Ele começou no Paraná com essa técnica, embora ele é natural de Santa Catarina, filho de alemães, né, e ele começou com essa tecnologia no Paraná. Deu muito certo, espalhou por todo o Brasil, tivemos aí grande crescimento, né, na produção de grãos no Brasil, depois que aconteceu essa mudança de mentalidade e também de tecnologia na produção de grãos. Agora eu pergunto para vocês, antes da gente, até tem um vídeo que fala sobre as vantagens do plantio direto, mas eu gostaria que rapidamente vocês nos falassem sobre essas vantagens. O que efetivamente a palhada causa para que a planta se desenvolva? Éder, como você frisou, o fato da palha ser um termorregulador ali, ela vai segurar a umidade, vai fazer com que essa chuva, como o Rodrigo também falou, uma chuva em excesso, ela não vai deixar ocorrer escorrimento superficial, vai fazer com que a água pare e aí se acumule no solo. E também depois da chuva, a intensidade de sol no solo vai ser menor, com isso vai perder menos água, vai demorar mais tempo para perder aquela água. Com a manutenção dessa temperatura, você aumenta a flora, a fauna do solo, micro-organismo ali para decompor essa palhada, para melhorar a fertilidade, aumentar o teor de matéria orgânica, que é muito importante, aumentar a fertilidade do solo. E com isso, você aumentando essa matéria orgânica, o solo fica mais leve, com isso entra também essa raiz da palha. A raiz da braquiária depois, quando ela se decompõe, abre canalico para descer oxigênio, que é importante, as raízes precisam respirar, né? Muitas vezes o produtor, o fato da compactação do solo, o principal problema, além de diminuir o crescimento da raiz, é pela falta de oxigênio, a planta não consegue se desenvolver. Então, a palha vai trazendo esses benefícios, só que não é um benefício logo no primeiro ano, logo de imediato. É um benefício que ocorre lentamente. Então, em algumas regiões, o uso de plantio convencional, de preparo do solo, ocorreu por vários anos, então a palha demora alguns anos a começar a trazer esse efeito. Daniel, talvez o maior benefício que o produtor espera é o aumento de produtividade. Sim. O plantio direto, Rodrigo, sim, traz aumento de produtividade, Rodrigo? Traz um aumento de produtividade, Éder Campos, porque um dos fatores principais também do plantio direto é a reciclagem de nutriente. Então, o que acontece? Quando você tem, por exemplo, uma soja, que é uma raiz pivotante, ela desce numa profundidade bastante interessante, seus isóbios fixam biologicamente o nitrogênio no solo, e quando se tem essa matéria orgânica, essa matéria orgânica decomposta, morta, por cima do solo, da braquiária, tanto do resteva de soja, resteva do milho, esses nutrientes que estavam contidos nessa planta, nessas folhas, eles voltam para o solo. E isso é um processo que não é do dia para a noite, como o Daniel acabou de explicar. A planta precisa fazer todo o ciclo dela, essas folhas caírem sobre o solo, se decompor, para aí sim fixar esses nutrientes no solo, esses nutrientes voltarem para o solo. E isso acarreta sim no aumento de produtividade. Então é uma somatória de valores. Você tem a melhor absorção de água, você tem os próprios canais dos fascículos da raiz que criam uma entrada de oxigênio, e essa simbiose, podemos colocar dessa forma, faz com que a planta consiga ter uma nutrição melhor, consiga se desenvolver de uma forma melhor. E a não compactação do solo, sem dúvida, traz um melhor enraizamento. A planta vai ter uma raiz melhor e mais vigorosa. Ela tendo uma raiz melhor e mais vigorosa, que é a boca da planta, podemos colocar dessa forma, que a raiz é a boca da planta, ela vai conseguir extrair mais nutrientes do solo e vai conseguir se desenvolver de uma forma melhor. Então, tudo isso é o que o produtor precisa, não só na agricultura, Éder, como também na pecuária. Porque nós temos que olhar hoje a viabilidade de todas as atividades, seja ela agrícola, pecuária, florestal, enfim, todas as atividades que o produtor exerce. Então, o plantio direto ele traz benefícios tanto para a agricultura, tanto como para a pecuária.
Porque o pecuarista que também usar a integração, fazer o plantio direto, ele vai ter uma melhoria nessa pastagem e vai conseguir ter índices melhores. No entanto, que nós conseguimos acompanhar alguns produtores que já fazem a integração há vários anos, como o senhor Irineu Schwamba, lá de Dourados, o Marcos, o filho dele, que tem uma produtividade bastante interessante na integração. Ele já faz integração em toda a propriedade e hoje ele tem, a dificuldade que ele tem hoje é da aquisição de animais para aproveitar o pasto. Sobra pasto e falta animais. Então houve uma inversão nesses últimos 5 anos, 7 anos para essa situação. Hoje existe essa falta de animais porque a integração já tem um suporte melhor em relação à nutrição dos animais. Então isso é bastante interessante e é os acertos que ainda tem que fazer. Então o plantio direto é interessante para a agricultura e também para a pecuária. Bom, o assunto de hoje é sobre as vantagens do plantio direto, o plantio na palha. Você quer falar, Daniel? Nós vimos imagens, Éder, importante, como o Rodrigo estava falando, imagens ali, tirando a palha e a quantidade, o produtor lá, o quanto de umidade que ainda tem. Esse é o grande benefício do plantio direto. Aquela da mão lá que o produtor está cavucando assim, apertando a terra, aquela imagem é fantástica, porque ali resume as vantagens, algumas das vantagens, talvez a principal vantagem do plantio direto, que é a camada termorreguladora que eu sempre uso para ficar mais fácil, né? Isso, olha aí. Você percebe que a terra está úmida quando ele aperta, não está clareia, não está seca, ali está úmida a terra. Exatamente. Né? Não é isso, Rodrigo? Exatamente. O Éder, e a gente pode ter exemplos, tem essas imagens, eu tive a oportunidade de estar na propriedade do meu sogro na semana passada e a soja está vindo num ritmo muito bom e o ano passado, por ter divisa de cana e outros acontecimentos, vento que favoreceu bastante, acabou entrando um fogo numa parte da palhada do plantio direto, onde ele planta ali, uma parte do plantio direto entrou um fogo. Exatamente onde entrou o fogo e não ficou a palha, é onde se vê uma mancha onde a soja já está num estágio menor do que as demais. Então é bastante interessante que é visual. Você consegue ver a floração da soja muito bem florada, as vagens da soja com 4 grãos, desenvolvendo bem. E naquela área, foi uma área pequena, uma reboleira, onde pegou o fogo, ela deu uma deficiência bastante interessante. Também porque pelo fogo, palhada, né? Mas também pela falta de palhada, porque foram 26 dias sem chuva e ela ficou desprotegida e as demais não. Então, quer dizer, mostra o diferencial que realmente faz a diferença você ter a matéria orgânica, ter a palhada para conseguir ter uma melhoria na produtividade, Éder. Bom, a gente tem preconizado nas nossas conversas sobre plantio direto o uso, para a formação de palhada, o uso da Rusiziensis. A Rusiziensis que é uma braquiária, tá certo? Isso. É uma braquiária Rusiziensis? Isso. Por quê a Rusiziensis e não uma outra braquiária? Pela característica da planta, ela é menor, mais baixa, ela não atrapalha o cultivo do milho, que é o grande... O produtor não precisou mudar o sistema dele, ele continua plantando soja e milho normalmente e consegue colocar a Rusiziensis junto com o milho. Então ele planta o milho em fevereiro, março, com a Rusiziensis não atrapalha o desenvolvimento do milho, consegue ótimas produtividades no milho. Quando colhe o milho, a braquiária está totalmente formada e aí ela faz o trabalho dela, que é de produzir palha até a nova cultura. A colheita do milho vai ocorrer lá em agosto, julho, agosto, por ali. E aí a dessecação da braquiária lá em outubro para o plantio da nova cultura da soja. Então, espera um pouquinho só, vamos entender essa sua explicação. Eu ganho em 2 culturas com a Rusiziensis. No plantio do milho, porque claro vai formar ali uma cobertura também verde para ajudar o milho no seu desenvolvimento, né, até mesmo para manter a temperatura, né, para fazer a reciclagem também de nutrientes e de filtrar aí a poluição, a preocupação hoje é com o gás carbônico e tal, e a braquiária também ajuda nisso. Bom, então eu planto com o milho, faço o plantio com o milho. Quando eu colho o milho, fica a palhada da Rusiziensis e também, claro, que é recebo do milho. Nesse período, uma pergunta para quem trabalha com a integração lavoura-pecuária usando a Rusiziensis. Vamos lá. Quando o produtor ele faz o plantio do milho
e faz o consórcio com a Rusizense, quando ele colhe o milho, ele pode colocar o gado nessa Rusizense, não? Pode colocar o gado, sim, sem problema algum. Muitos adotam esse tipo de situação, não é prejudicial. De sistema, né? De sistema, não é prejudicial, não tem nenhum tipo de... Não prejudica essa palhada, esse corte que será dado na palhada não vai fazer diferença faltando palhada na hora do plantio. Para o plantio da soja? Isso, e muitas vezes pode até facilitar, porque o produtor também, quando tem muita palha, às vezes dificulta um pouquinho no plantio, embucha uma máquina, pode acontecer esse tipo de situações. E quando o produtor usa esse capim, deixa o gado dar uma batidinha em cima do capim, não tem problema nenhum, além dele ter essa rentabilidade. Eu faço 3 safras então, faço a do milho, faço a do gado e faço a da soja. Exatamente, usando a Rusizense. É isso, Daniel? Exatamente, não é muito simples porque nós temos anos com boas chuvas, anos com geadas, anos, né? Mas dá para fazer, e até interessante o uso, como o Rodrigo falou, diminuir um pouco a palha. Quando faz o corte da parte aérea, você emite mais raiz, a planta tende a emitir mais raiz, então é interessante isso. Então, o fato de usar a Rusizense é em função dessas questões, dessa melhor cobertura. Piatã pode ser utilizado também, alguns produtores estão utilizando. Uma vantagem do Piatã, ele é mais lento no seu período inicial, o que faz ele competir menos com o milho. Então, essa é a ideia. No início, enquanto o milho está definindo produtividade, a planta não compete. Quando o milho começa a secar, que começa a deixar bater luz, é quando a braquiária tem que vir, aí colhe o milho, a área está totalmente formada. Isso é muito. Logo em seguida, a colheita do milho pode ser feito já o pastejo, faz a dessecação e planta soja, e aí tem esses benefícios da palha, né, de acúmulo de palha para evitar veranico. E também, um outro detalhe importante, Éder, é o seguinte, evitar que venha a planta daninha. Se você tem uma boa cobertura da pastagem, da área, se tem aquela camada, essa camada também vai diminuir a emergência de plantas daninhas, e principalmente buva, que é um problema sério na região, no Brasil todo quase, onde você tem dificuldade em controle, e o uso da palha é nítido, como o Rodrigo falou, são talhões. O talhão que eu tenho, palha, não tem problema de buva. Então, além de segurar a umidade, de reciclar nutrientes, de aumentar a produtividade, acaba combatendo as invasoras. Então, são vários os benefícios que o produtor tem ao utilizar a palhada. Nós temos tem muitos produtores, Éder, aqui na região, na região do Mato Grosso do Sul e também do Mato Grosso, que praticamente não estão usando herbicida pós-emergente depois do uso da palhada. Então, quer dizer, reduz custo, reduz custo, exatamente. Reduz custo com herbicidas, então, é isso? Reduz custo e também você diminui o impacto ambiental. Nós temos uma matéria, inclusive, que fala sobre as vantagens do plantio direto, do uso da palhada. Mas antes de mostrar a matéria, uma pequena pergunta, hein? Nós temos Rusizense à disposição dos amigos para ligarem agora na Germipasta e adquirir Rusizense para fazer o plantio direto, não? E um detalhe, Éder, na promoção, numa condição diferenciada. Vamos ver a matéria, já a gente fala. Agora você gostou, tem condição especial. Vamos ver a matéria sobre as vantagens da Rusizense, do plantio direto, perdão. Daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre essa vantagem econômica com a Rusizense aqui na Germipasta. Tá certo? Veja aí a matéria. 35 milhões de hectares. Atualmente, esse é o total de área no Brasil que adota o plantio direto. Isso corresponde a cerca de 70% do sistema produtivo de grãos. O plantio direto é considerado o marco da revolução da produtividade agrícola e o pai dos sistemas integrados. Há mais de 40 anos, esse sistema foi inventado no Paraná por Herbert Bartz, que buscava reduzir as perdas da lavoura por conta da erosão causada pelas chuvas. A maior prova que o sistema é tão eficaz são os números apresentados a cada safra de grãos e as pesquisas realizadas buscando a evolução do plantio direto. Nós viemos até a Fundação Chapadão, aqui no Mato Grosso do Sul, em Chapadão do Sul, para conhecer os sistemas que são desenvolvidos aqui, as pesquisas que são feitas, a fim de que o produtor tenha a maior produtividade. Vou bater um papo com o Marcelo Arf. Marcelo é engenheiro agrônomo, formado na Universidade de Ilha Solteira, é isso? Ilha Solteira, São Paulo. E nós vamos falar sobre os sistemas integrados, mas destacando o plantio direto. E aqui a gente está num campo de pesquisas de Rusizenses. Marcelo, tudo bem com você? Tudo tranquilo? Tudo certo. Bom dia, é um prazer tê-los aqui na nossa instituição, tá? Eu sou pesquisador da parte de fertilidade do solo, tá? Da Fundação Chapadão. Aqui nós trabalhamos
nós trabalhamos visando altas produtividades, tá? Com relação a plantio direto, integração lavoura-pecuária. Aqui nós estamos num campo, numa área experimental nossa, tá? O que nós fizemos nessa área? Nós preparamos ela, tá? Tiramos ela do sistema que estava compactado, fizemos todas as correções necessárias e entramos com a braquiária. No caso aqui que vocês estão vendo, a braquiária rusiziense, tá? Nós estamos utilizando ela por ela ser a mais indicada para o sistema plantio direto, também é mais indicada para a integração lavoura-pecuária. Porque além dela formar uma boa massa, tá? O sistema radicular dela é muito agressivo, tá? Então nós estamos aerando esse solo com o sistema radicular dela. Depois que esse material for dessecado para a implantação da nova cultura, esse sistema radicular vai criar microporos no solo, tá? Melhorando a aeração desse solo e evitando essa compactação. Essa rusiziense ela pode ser utilizada como palhada para o plantio da soja e do milho ou outra cultura? Milho, algodão, sorgo, independe da cultura. Independe da cultura. Vocês já fizeram experiências com essas culturas aqui, não? Sim, sim. Nós temos um campo de prova, tá? Com essas várias culturas, tanto soja, milho, algodão. Você tem um ganho de produtividade em ambas essas culturas, porque você não está deixando esse solo descoberto, tá? Você evita que esse solo, num período de estresse, ele perca água facilmente, tá? Mantendo ele com uma boa umidade, assim você consegue ter um ganho de produtividade na cultura. Ou seja, a cultura não vai estar sofrendo tanto aquele período de estresse que ela pode estar passando. Isso quer dizer que essa palhada ela torna uma camada termorreguladora de umidade e também temperatura, é isso? Sim, sim, porque ela evita, como ela vai estar coberta, ela evita que essa água evapore, tá, do sistema, mantendo uma umidade. Além também de evitar erosão no solo, porque ela cria uma massa, tá? E diminuindo o impacto de gotas de chuva sobre a superfície do solo e, consequentemente, um escorrimento superficial. Além do aumento na produção de grãos, outra vantagem é a possibilidade de adotar a integração com a pecuária e a floresta, ou o sistema ILP. A integração lavoura-pecuária hoje é a forma mais fácil e econômica de você estar reformando a pastagem, tá? Você está tendo lucro com o grão e também com o boi, tá? Mantendo esse pasto sempre renovado e sempre adubado, tá? E evitando essa degradação excessiva que a gente tem em grande parte da nossa pecuária, né? Com certeza, como a gente não tem safra de grãos o ano todo, né? A pecuária entra como uma segunda safra, mantendo a saúde financeira do produtor. A saúde financeira e também a questão de conservação do solo, né? Evitando que esse solo se degrade, porque ele vai manter o solo sempre coberto. Aí não gasta com correção de solo. Não gasta tanto com correção de solo. Essa correção sendo bem feita na cultura principal, no caso do grão, esse resíduo vai ficar para o capim, tá? Não necessitando de tanta adubação nesse capim, mantendo um pasto de boa qualidade. Com certeza, e matéria orgânica que fica no solo, ajudando a diminuir os gastos com recuperação de solo ou então a adubação de correção. Com certeza. No campo de pesquisas da Fundação Chapadão, encontramos um trabalho feito dentro dos critérios apresentados pelo programa Conexão Rural, quanto ao uso da braquiária rusiziensis. Aqui na Fundação nós estamos aproximadamente 30 dias sem chuva e a gente pode ver que devido a essa cobertura, úmido, né? O solo está úmido, devido a essa cobertura, o solo ainda mantém uma certa umidade, porque não deixa perder água por evaporação, tá? Ele mantém um solo sempre coberto, né? A gente vê que mantém a umidade no solo. Esse é o intuito de entrar com uma gramínea para o sistema plantio direto. É uma característica da rusiziensis, Marcelo? Não só dela, tá? Qualquer outra gramínea que usada para o sistema plantio direto, ela tem essa característica, tá? Essa característica de cobrir o solo. A característica da rusiziensis é esse sistema radicular mais agressivo. A gente percebe aqui, ó, que tem alguma coisa de soja aqui. Isso, é resteva de soja da safra passada. Foi plantada e a rusiziensis veio em cima da resteva de soja. Nós plantamos a soja, foi colhido, entrado com a rusiziensis para ficar esse período de entre safra. Agora, em novembro, nós dessecamos esse material, tá? E entramos com a cultura novamente. Ah, tá. Vocês dessecam, então, faz a palhada e entra com a soja novamente. E vai entrar com a soja novamente. Isso sempre pesquisando, vendo resultados de rendimento. Em cima de cada material. A Germipasto entende que é importante apoiar a pesquisa e o desenvolvimento de novos sistemas. Por isso, investe em parcerias como a que mantém com a Fundação Chapadão. O apoio à pesquisa é algo importante. E esse compromisso
tem que haver não só, claro, do produtor que apoia, que mantém a Fundação Chapadão, mas também das empresas, né? Sim, com certeza. A Germipasto é uma parceira nossa há algum tempo já, tá? Nós damos consultoria para eles também, e eles também nos ajudam com doação de material, tudo que nós precisamos, nós encontramos lá. Olha, um abraço grande para o Marcelo Arf, né? Eu estive lá na Fundação Chapadão, aqui no Mato Grosso do Sul, em Chapadão do Sul. Essa matéria é uma das mais interessantes que eu já fiz, né, dentro do programa Germipasto Conexão Rural, porque fala sobre as vantagens do plantio direto. A gente tem acompanhado o crescimento dessa tecnologia no Brasil, os resultados que ela traz. Ainda durante a semana, quando preparávamos esse programa, eu conversei com o Daniel. Falei, Daniel, vamos falar sobre o quê? Ele falou, vamos falar sobre o plantio direto no próximo programa, porque as vantagens são muito grandes. E eu falei, mas me fala alguma coisa sobre vantagem. E ele falou o seguinte, só me observou, Éder, algumas regiões do Brasil não estão chovendo em algumas regiões. O plantio direto ajuda a minimizar as perdas quando você tem o plantio direto. E aí eu quero voltar nesse assunto. É isso mesmo, Daniel? Exatamente, Éder. Esse é o grande, o grande fator de o Mato Grosso do Sul ter adotado tão rapidamente, numa área tão grande, o uso da palhada e do plantio direto. Né? É uma região que sofre muito, é comum esse problema de veranico aqui na região, e aí o produtor viu a necessidade de buscar alternativas. Então, o uso do plantio direto, o uso da palha, da braquiária, junto com o milho safrinha, para a soja seguinte, é muito interessante e é o que faz realmente minimizar esse problema. Numa condição normal de chuva, num ano que corre tudo normal, o produtor chega a notar diferença de produtividade de 3, 4 sacas de soja por hectare, às vezes um pouco mais. Em anos com baixa chuva, ou seja, com anos que ocorrem em veranico, há relatos aí até 18 sacas a mais de soja por hectare em áreas onde tinha palha. Então, realmente, minimizar o problema é o fator principal para a utilização da palhada. E o produtor conseguiu observar outras vantagens, né, como reciclagem de nutrientes, né, melhoria na fertilidade do solo e aumento de produtividade da sua cultura, também do milho safrinha, pela melhoria dessa fertilidade, redução de plantas invasoras e outros benefícios que o produtor está vendo ao utilizar a braquiária junto com o milho safrinha. E o grande ponto também é o seguinte, o produtor não precisou mudar o sistema de produção, ele continua produzindo soja, ele continua produzindo milho safrinha normalmente e consegue introduzir então a braquiária, principalmente a braquiária rosiziense, nesse sistema que produz um bom volume de palha, que tem um bom enraizamento, que é de fácil dessecação, não vai atrapalhar na hora de dessecar, não vai competir com o milho safrinha, não vai roubar a produtividade do milho e depois vai fazer uma boa camada de palha, vai conseguir trabalhar normalmente com o plantio da soja e ter uma palha que dura mais tempo. É um fator importante também da escolha das braquiárias para a utilização na produção de palha, é poder trabalhar junto com o milho safrinha. É uma palha de boa qualidade, que tem uma boa dessecação, é fácil de manejar ela, e uma boa relação CN, ou seja, ela demora bastante tempo para se decompor. Ela vai ficar sobre praticamente todo o ciclo da soja, ela vai estar fazendo seu papel ali de cobertura do solo, mantendo umidade, segurando a chuva, mesmo que tenha chuvas espaçadas, ela consegue manter a umidade e trazer esses benefícios que a gente já frisou aqui no programa. Com certeza, Rodrigo. Além do que, o Daniel citou vários fatores importantes. Eu diria que hoje se tem um dilema em algumas regiões do norte do Mato Grosso e também no Vale do Araguaia, que em alguns casos está ocorrendo a morte das pastagens, a morte súbita das pastagens, como está sendo chamada. Uma das soluções para a morte súbita das pastagens é a integração agricultura-pecuária, é a introdução do plantio direto, é a agricultura no sistema. Por quê? Porque isso vai quebrar o ciclo de praga. Vai quebrar o ciclo da praga com certeza, porque quando você tira o ambiente onde a praga está acostumada a se desenvolver, você quebra aquele ciclo e consegue fazer um controle melhor e mais efetivo. Então, um dos fatores, o produtor tem que se atentar bastante,
A gente já vê alguns produtores que na região de Alta Floresta, Colíder, onde teve índices bastante significativos de perda de pastagem, eles introduziram a agricultura em algumas das regiões e estão colhendo bons resultados. Então, um alerta para o produtor rural dessas regiões já pensar nessa situação, na integração, introduzir a agricultura dentro da pecuária para conseguir ter o controle dessa morte súbita das pastagens também. Então, quer dizer, tudo depende do estudo de viabilidade, sempre consultar um engenheiro agrônomo, um técnico agropecuário, para ver a viabilidade do negócio, ver se realmente funciona, ver se vai dar certo. Para quê? Para introduzir essa agricultura e conseguir também fazer o controle. É a melhor forma que se tem e mais econômica viável hoje é ele fazer esse tipo de integração, Éder, porque se ele for reformar toda vez que ocorrer um ataque ou um problema desse de morte súbita das pastagens, ele vai ficar reformando por várias vezes, porque é a mesma coisa da bactéria que fica resistente ao antibiótico. Então, quer dizer, ele pode colocar aquele antibiótico, a bactéria já está resistente e não vai controlar. Vamos pegar alguma coisa mais né? Do campo. Por exemplo, a resistência dos carrapatos, né? Exatamente, a mesma coisa. As ivermectinas, de modo indiscriminado, ou baixa quantidade ou muita quantidade, o carrapato vai ficando resistente. Fica né? resistente, exatamente. Então, tudo isso são influências que o produtor tem que se atentar. A mesma coisa cabe para a pastagem. Por quê? Porque se ele tem esse problema, está ocorrendo pitium, está ocorrendo fusariose, todos esses problemas que a gente sabe que está ocorrendo lá, ele tem que quebrar o ciclo da cultura, ele tem que mudar, tirar a monocultura e partir para uma diversificação para poder ter um resultado melhor, não é mesmo, Daniel? Sim, tem que buscar alternativa. Com certeza. Falando em alternativa, nós falamos aqui do plantio direto, o programa praticamente já está encerrando. Nós queremos abrir um espaçozinho também para a VDTEC 190. Ela está quietinha aqui, a VDTEC... Mostra, vem para cá, vem comigo, vem aqui, vem cá. Olha a VDTEC comigo aqui. A VDTEC está aqui quietinha, a gente não falou dela hoje, né, rapaz? A VDTEC 190, que é uma grande aliada do homem do campo, do pecuarista, do produtor rural, que quer formar um pasto de ótima qualidade, aquele pasto bonito, retinho, perfeito, preciso. Um pasto bem formado está ligado diretamente também ao resultado financeiro, porque o gado vai engordar, vai ganhar peso, se o pasto estiver bom, porque se o pasto não está bom, está rapado, mal formado, o gado não vai ganhar peso. E aí entra mais uma tecnologia desenvolvida pela Germipasto, a VDTEC 190. Não, e ganha dinheiro já, Éder, logo de cara, logo na aquisição da compra da VDTEC, olha lá como que o produtor vai ganhar dinheiro. Vai eliminar uma operação, vai fazer 2 operações em uma só, coloca a VDTEC na frente do trator. Com isso, reduz em até R$40 o custo operacional na formação da pastagem, pelo fato de trabalhar a distribuição da semente e a incorporação numa mesma operação. E o produtor muitas vezes vai dizer, mas eu tenho diferentes niveladoras dentro da propriedade, larguras diferentes. A VDTEC ela é elétrica, ela se ajusta a diferentes larguras, ela vai regular a partir de 3 kg por hectare para usar semente pura, semente incrustada, para que consiga realmente uma boa distribuição da semente e com isso ganhar tempo, formar a área mais rápido, ter uma realmente formação uniforme da pastagem, que é muito importante, que isso incide diretamente na capacidade de suporte dessa pastagem. Se vai suportar 5 ou 2 animais por hectare, uma pastagem melhor formada com certeza suporta o número maior de animais. E ali, Éder, um outro detalhe, olha lá as imagens que nós estamos vendo. A VDTEC sendo utilizada naquilo que nós conversamos hoje, no plantio direto. Fazer o consórcio do milho safrinha com a braquiária pode ser feito com a VDTEC. Coloca a VDTEC na frente do trator e ela já distribui exatamente na largura da plantadeira de milho. Ali nesse trator aí atrás é uma plantadeira, é isso? Exatamente. Plantando milho. Está fazendo o plantio do milho safrinha, normalmente logo após a colheita da soja, e a VDTEC na frente distribuindo arroz isens. Ali, Éder, estava distribuindo 3 kg por hectare. Então, realmente, o uso da VDTEC pode ser feito também, não só para a formação de pastagem. Na formação de pastagem ela vai reduzir o custo operacional, mas na integração lavoura-pecuária ou na produção de palha para o milho safrinha, o produtor pode utilizar ela na frente do trator, normalmente com a plantadeira de milho atrás. Isso, olha, volta essa imagem para a gente finalizar o programa de hoje, mostrando aí o plantio direto, utilizando a VDTEC para o plantio do milho safrinha. Isso, o produtor pode utilizar
e aí faz as duas operações de uma só. Tem uma boa distribuição, consegue regular pequenas quantidades, que é a quantidade utilizada de Ruziziense junto com o milho safrinha, fazendo as duas operações de uma só. E outro detalhe, em algumas regiões aqui no Mato Grosso do Sul, produtores têm vivido o problema, olha lá, a VDTEC na frente do trator, junto, fazendo o plantio do milho safrinha. Não, o mais interessante, né, Daniel, que o produtor pode ver ali, ó, qual que é a velocidade média que aquele trator está trabalhando ali, Daniel? 5,5, 6 km por hora. Isso é rentabilidade, isso é rapidez. É isso que o produtor tem que entender. Termina mais rápido o serviço, Termina mais rápido o serviço, serviço, exatamente. Dá tempo de pescar depois, né? Dá tempo de pescar. Com certeza, é isso que a gente está preconizando para o produtor, que é agilizar a vida do produtor, ganhar no tempo, diminuir custos de produção, e é isso que a gente preconiza com a VDTEC 190. Pessoal, vamos começar a mandar os abraços aqui para a gente ir embora? Olha só, o Joeli Melo, cadê a Joeli? Põe a Joeli para mim aqui. Joeli, que é nosso representante, falou assim, mandou para mim aqui uma pergunta agora pelo Skype. Já mandou um abraço para o Serjão? Tá bom, Joeli Melo. Um abraço para você primeiro, está nos assistindo, representante de GM Pasto, está lá no 0800 647 0050, bem como toda a força de vendas da GM Pasto à sua disposição no atendimento. Olha aqui o Joeli aqui, ó. Tá vendo esse moço aqui? Esse é o Joeli Melo. E ele pediu para mandar um abraço especial para o Sérgio, gerente da fazenda Estrela do Guaporé. O Rodrigo já mandou esse abraço hoje, propriedade do grupo Braido, lá no município de Comodoro, no Mato Grosso. Já estive lá em Comodoro, viu? Já fui lá. Exatamente, uma região bastante interessante, crescendo bastante, e a Estrela do Guaporé faz um excelente trabalho também participando do Conexão Delta G, o que mostra um diferencial na produtividade dos animais. Tá certo, quer mandar abraço? Mandar um abraço a toda a equipe, nós vimos aí o Michael, toda a equipe da Casa da Lavoura, tanto em Dourados quanto em Douradina, o produtor rural da região que quer utilizar a Ruziziense junto com o milho safrinha, é só procurar a Casa da Lavoura na região, que com certeza será muito bem atendido. Também a Agromais, o Batistello, o Leandro Batistello, o Giovanni, toda a equipe lá de Rio Brilhante para levar você também semente de pastagem de boa qualidade. A Comitiva em Maracaju são as principais regiões no Mato Grosso do Sul que utilizam, né? Maracaju, Rio Brilhante, Dourados, Ponta Porã também, a GM Pasto tem representante de todas essas regiões, a Elite lá em Laguna Carapã, com o Ruziziense, para você, produtor rural, buscar tirar as dúvidas, levar produto de qualidade e com certeza melhorar o seu plantio direto e conseguir colher soja. Tá, fugir do problema do veranico. Olha, pega o telefone, liga agora para a GM Pasto 0800 647 0050, 6733896700, promoção especial com a Ruziziense para quem faz o plantio direto, o plantio na palhada, tá certo? Para finalizar o programa, quero mandar um abraço para o pessoal lá do Piauí, né? Estive lá no final de 2013, fui muito bem recebido mais uma vez, estive em Floriano, Regeneração, Bom Jesus, né? A vila de Nova Santa Rosa, né? São regiões produtoras de soja, de grãos. Abraço para o Tiago Junqueira, da Fazenda Chapada Grande, o Grupo Real Agropecuária, Marcelo Gomes, da Estrondo, da empresa que faz reflorestamento, e outras pessoas que nos receberam muito bem. Lá em Santa Rosa, né, o Polaco, né, o Sávio, pessoas que nos receberam de maneira muito amistosa. Muito obrigado a todos, obrigado a você também, viu? Você que acompanhou o programa GM Pasto Conexão Rural. Voltamos numa outra oportunidade com outros assuntos importantes inerentes ligados aí à produção agropecuária. Tá certo, Rodrigo? Daniel, um abração para você. Equipe do SBA, muito obrigado. Bom fim de semana e nós voltamos aí numa outra oportunidade com muitas informações.